Queridos irmãos, Del Espírita, é com grande alegria que cá estamos novamente, neste momento de pandemia, neste momento de isolamento, para darmos continuidade às palestras doutrinárias da UD Parthenon. E neste mês, o tema proposto é a lei de amor. Este tema está posto no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, que tem como título Amar ao próximo como a si mesmo. E nos itens 8, 9 e 10, os espíritos de Lázaro, Fénelon e Sansão nos trazem, então, os ensinamentos atinentes à lei de amor. Lá consta que a lei de amor resume toda a doutrina de Jesus, porque o amor é o sentimento mais sublime e elevado que existe. O texto nos diz que nas primeiras encarnações o homem possui apenas instintos. À medida que passa a conviver com outros homens, passa a ter sensações das mais diversas ordens. E a partir do momento em que reencarna, se instrui e se purifica, passa a ter sentimentos. E que, de todos os sentimentos, o sentimento, então, de ordem mais elevada é o amor. Porque o amor promove a integração das criaturas, a superação do egoísmo e, com isso, acaba ou faz acabar as misérias sociais. O texto nos diz que aqueles homens que se deixam dominar pelos instintos estão mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada. Mas o texto também deixa claro que todos nós temos essa fagulha divina dentro de nós. O nosso Criador, quando nos cria, coloca a centelha divina dentro de nós e a chama deste amor divino, ele faz parte da nossa essência. À medida que nós evoluímos, nós vamos crescendo, desenvolvendo esta amorosidade. Então a gente percebe que mesmo aqueles seres com um coração mais endurecido, aqueles seres perversos, os criminosos, eles nutrem por um ser ou por um objeto uma afeição viva, uma afeição ardente, e isso já denota ali o germen, o embrião da lei de amor se manifestando. Alguns seres, os solitários, os críticos da sociedade, então, dedicam o seu afeto a um objeto material ou exclusivamente a alguém ou a algum animal de estimação. E isso também já contém aí um embrião, o germen latente da lei de amor. O endurecimento do coração humano, ele não é uma barreira ao desenvolvimento da lei de amor. O amor, ele, como se diz, é contagiante. Quando nós nos deparamos com pessoas bondosas, pessoas generosas, que exteriorizam através das suas ações atos de amorosidade, nós nos sentimos também estimulados a praticarmos estes atos de amorosidade. Então o amor é contagiante. Mas existem sim esses irmãos com o coração mais endurecido e que resistem, não se sensibilizam diante dos atos amorosos, bondosos praticados pelos seus semelhantes. Então, em relação a estes, a lei de amor também vai se processar, porque todos nós estamos sob o influxo da lei de progresso. Então, o tempo e a dor farão com que esses irmãos, que têm o coração endurecido, também despertem para a amorosidade, para os afetos verdadeiros, para os afetos genuínos. Então, o ensinamento maior que nós temos que fazer aqui na jornada material é aprender a vivenciar a lei de amor. E o Evangelho vai nos dizer que dentro do alfabeto divino existe uma segunda palavra que é a reencarnação. E a reencarnação, então, é o triunfo sobre a morte, nos mostrando que nós somos herdeiros de todo o patrimônio intelectual que a gente já conquistou em encarnações pretéritas. Numa encarnação nós não fazemos todo o aprendizado. Então a reencarnação ela representa o triunfo sobre a morte.
E a reencarnação associada à lei de amor, ela é uma bênção, porque Deus propicia que nós reencarnemos junto aos nossos familiares, com os quais muitas vezes no passado nós prejudicamos ou nos prejudicaram. Então Deus nos dá a oportunidade de repararmos aquelas situações equivocadas do passado, fazendo hoje o bem àqueles que no passado nós praticamos o mal. E assim a lei de amor se amplia, se desenvolve dentro de nós e também em relação ao nosso semelhante. Mas existem aqueles que resistem à ideia da reencarnação. Muitas vezes, porque em contato com a ideia da reencarnação, eles têm que admitir que outras pessoas vão ter que reencarnar com os seres pelos quais nutrem um carinho, uma afeição, uma amorosidade muito grande. E por ciúmes não querem que isso aconteça. Então, reduzem a sua afetividade aos ciúmes, ao egoísmo. No entanto, o Evangelho nos diz que a nossa meta é o amor incondicional, que a nossa meta é o amor indistinto. Então, basta vivenciar o amor em relação àqueles que são mais próximos, aos nossos familiares, aos nossos amigos, aqueles pelos quais a gente tem uma simpatia, uma afetuosidade maior? Não. A meta é amar a todos indistintamente. A prática do amor incondicional. A tarefa é longa, é árdua, mas se concretizará, porque Deus assim o quer. Então até mesmo aqueles corações mais rebeldes, mais endurecidos, mais refratários à lei do amor, quando eles virem os benefícios que a lei de amor produz à humanidade, eles também vão despertar para essa necessidade de vivenciarem a lei de amor e vão se modificar. Quando virem os benefícios da máxima proposta pelo Cristo, que nos diz fazer aos outros o que nós gostaríamos que nos fosse feito, ou melhor, não fazer aos outros o que nós não gostaríamos que nos fosse feito e fazer em relação a eles todo o bem que estiver ao nosso alcance. Quando esses irmãos que têm o coração endurecido perceberem a grandiosidade destes ensinamentos e o quão de benéfico esse ensinamento é, eles certamente também entrarão na marcha do progresso, buscando vivenciar e praticar a lei de amor. É interessante nós destacarmos que hoje nós somos melhores do que há 100 anos atrás. A humanidade ela está sob o influxo da lei de progresso. Então, no passado, algumas ideias nós ainda não aceitávamos há 100, 150 anos atrás. Tal como as ideias de fraternidade, de liberdade, de igualdade. Existem outras que talvez a gente não aceite ainda, mas é fato que a humanidade vem progredindo, que a humanidade vem evoluindo e que nós estamos a evoluir dentro da lei de amor. Quando a lei de amor for praticada de forma indistinta, nós vamos perceber a mudança de valores aqui na Terra. Os valores serão a justiça, a igualdade, a fraternidade, todos os irmãos se auxiliando mutuamente. Então, certamente um clima de maior cooperação, um clima de maior harmonia, um clima de maior fraternidade, um clima de maior felicidade se instalará aqui. Nos mundos superiores, é o amor que rege a vida. Todos os seres se ajudam mutuamente e vivem então pacificamente e num nível de felicidade, num nível de harmonia, num nível de paz maior. Então nós sabemos que dentro da nossa meta evolutiva nós ainda estamos distantes. Mas já estamos, não apenas vivenciando os instintos ou as sensações, certamente já estamos vivenciando os sentimentos propostos pelo Cristo. E cumpre a nós, nesse momento da nossa reencarnação, buscarmos vivenciar a lei de amor, fazendo ao nosso semelhante aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Então o Cristo nos dá a justa medida das nossas ações. Quando nós não sabemos como proceder, basta nós invertermos os papéis, nos colocando no lugar do nosso semelhante, imaginando aquela ação sendo praticada em relação a nós. Se nós nos sentirmos lesionados, se nós nos sentimos prejudicados de alguma maneira, porque aquela ação não é válida.
Para Deus não existem dois pesos e duas medidas. Então, o ensinamento do Cristo, ele nos dá o parâmetro de conduta para as situações do nosso dia a dia. Então, colocando essa máxima em movimento, a gente já vai ter um norte que vai conduzir a nossa jornada na matéria, que vai conduzir a nossa existência nos momentos difíceis. E o texto nos diz também que quando a lei de amor for vivenciada efetivamente aqui na Terra, haverá então a superação do egoísmo nas mais diversas formas em que se apresente, e todos os povos vão se ajudar mutuamente, tanto a nível espiritual como a nível material. Então que nós possamos nos esforçar para vivenciarmos a lei de amor, que nós possamos externar este amor através dos nossos atos, das nossas atitudes, das nossas palavras, do nosso pensamento, porque o pensamento é uma força viva. Então que a bondade e a amorosidade possam fazer morada no nosso coração, que possam se exteriorizar das mais diversas maneiras através do nosso comportamento. Se assim nós agirmos, nós certamente estaremos contribuindo para que este mundo se torne fraterno, para a transformação dos valores morais aqui na Terra. Lembremos do nosso exemplo maior. Os seus ensinamentos eram transmitidos através das suas atitudes. Então, se as nossas atitudes manifestarem este amor, certamente nós estaríamos contagiando positivamente aqueles irmãos que convivem conosco. Então, estas são as nossas breves reflexões a respeito do tema da lei de amor, e que a luz, a paz e a amorosidade do Cristo possa continuar nos envolvendo neste mês de setembro, neste período de pandemia e isolamento. Que assim seja. Muito obrigado pela atenção. Queridos irmãos, Del Espírita, é com grande alegria que cá estamos novamente neste momento de pandemia, neste momento de isolamento, para darmos continuidade às palestras doutrinárias da UD Parthenon. E neste mês, o tema proposto é a lei de amor. Este tema está posto no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, que tem como título Amar ao próximo como a si mesmo. E nos itens 8, 9 e 10, os espíritos de Lázaro, Fénelon e Sansão nos trazem, então, os ensinamentos atinentes à lei de amor. Lá consta que a lei de amor resume toda a doutrina de Jesus, porque o amor é o sentimento mais sublime e elevado que existe. O texto nos diz que nas primeiras encarnações o homem possui apenas instintos. À medida que passa a conviver com outros homens, passa a ter sensações das mais diversas ordens. E a partir do momento em que reencarna, se instrui e se purifica, passa a ter sentimentos. E que de todos os sentimentos, o sentimento então de ordem mais elevada é o amor, porque o amor promove a integração das criaturas, a superação do egoísmo, e com isso acaba ou faz acabar as misérias sociais. O texto nos diz que aqueles homens que se deixam dominar pelos instintos estão mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada. Mas o texto também deixa claro que todos nós temos essa fagulha divina dentro de nós. O nosso Criador, quando nos cria, coloca a centelha divina dentro de nós, e a chama deste amor divino, ele faz parte da nossa essência. À medida que nós evoluímos, nós vamos crescendo, desenvolvendo esta amorosidade. Então a gente percebe que mesmo aqueles seres com o coração mais endurecido, aqueles seres perversos, os criminosos, eles nutrem por um ser ou por um objeto uma afeição viva, uma afeição ardente, e isso já denota ali o germen, o embrião da lei de amor se manifestando.
alguns seres, os solitários, os críticos da sociedade, então, dedicam o seu afeto a um objeto material ou exclusivamente a alguém ou a algum animal de estimação. E isso também já contém aí o embrião, o germe latente da lei de amor. O endurecimento do coração humano, ele não é uma barreira ao desenvolvimento da lei de amor. O amor, ele, como se diz, é contagiante. Quando nós nos deparamos com pessoas bondosas, pessoas generosas, que exteriorizam através das suas ações atos de amorosidade, nós nos sentimos também estimulados a praticarmos estes atos de amorosidade. Então o amor é contagiante. Mas existem sim esses irmãos com o coração mais endurecido e que resistem. Não se sensibilizam diante dos atos amorosos, bondosos praticados pelos seus semelhantes. Então, em relação a estes, a lei de amor também vai se processar, porque todos nós estamos sob o influxo da lei de progresso. Então, o tempo e a dor farão com que esses irmãos que têm o coração endurecido também despertem para a amorosidade, para os afetos verdadeiros, para os afetos genuínos. Então, o ensinamento maior que nós temos que fazer aqui na jornada material é aprender a vivenciar a lei de amor. E o Evangelho vai nos dizer que dentro do alfabeto divino existe uma segunda palavra que é a reencarnação. E a reencarnação, então, é o triunfo sobre a morte, nos mostrando que nós somos herdeiros de todo o patrimônio intelectual que a gente já conquistou em encarnações pretéritas. Numa encarnação, nós não fazemos todo o aprendizado. Então, a reencarnação, ela representa o triunfo sobre a morte. E a reencarnação associada à lei de amor, ela é uma bênção, porque Deus propicia que nós reencarnemos junto aos nossos familiares, com os quais muitas vezes no passado nós prejudicamos ou nos prejudicaram. Então Deus nos dá a oportunidade de repararmos aquelas situações equivocadas do passado, fazendo hoje o bem àqueles que no passado nós praticamos o mal. E assim a lei de amor se amplia, se desenvolve dentro de nós e também em relação ao nosso semelhante. Mas existem aqueles que resistem à ideia da reencarnação. Muitas vezes, porque em contato com a ideia da reencarnação, eles têm que admitir que outras pessoas vão ter que reencarnar com os seres pelos quais nutrem um carinho, uma afeição, uma amorosidade muito grande. E por ciúmes não querem que isso aconteça. Então, reduzem a sua afetividade aos ciúmes, ao egoísmo. No entanto, o Evangelho nos diz que a nossa meta é o amor incondicional, que a nossa meta é o amor indistinto. Então, basta vivenciar o amor em relação àqueles que são mais próximos, aos nossos familiares, aos nossos amigos, aqueles pelos quais a gente tem uma simpatia, uma afetuosidade maior? Não. A meta é amar a todos indistintamente. A prática do amor incondicional. A tarefa é longa, é árdua, mas se concretizará, porque Deus assim o quer. Então até mesmo aqueles corações mais rebeldes, mais endurecidos, mais refratários à lei do amor, quando eles virem os benefícios que a lei de amor produz à humanidade, eles também vão despertar para essa necessidade de vivenciarem a lei de amor e vão se modificar. Quando virem os benefícios da máxima proposta pelo Cristo, que nos diz fazer aos outros o que nós gostaríamos que nos fosse feito, ou melhor, não fazer aos outros o que nós não gostaríamos que nos fosse feito e fazer em relação a eles todo o bem que estiver ao nosso alcance. Quando esses irmãos que têm o coração endurecido perceberem a grandiosidade destes ensinamentos e o quão de benéfico esse ensinamento é, eles certamente também entrarão na marcha do progresso, buscando vivenciar e praticar a lei de amor. É interessante nós destacarmos que hoje nós somos
melhores do que há 100 anos atrás. A humanidade, ela está sob o influxo da lei de progresso. Então, no passado, algumas ideias nós ainda não aceitávamos há 100, 150 anos atrás, tal como as ideias de fraternidade, de liberdade, de igualdade. Existem outras que talvez a gente não aceite ainda, mas é fato que a humanidade vem progredindo, que a humanidade vem evoluindo e que nós estamos a evoluir dentro da lei de amor. Quando a lei de amor for praticada de forma indistinta, nós vamos perceber a mudança de valores aqui na Terra. Os valores serão a justiça, a igualdade, a fraternidade, todos os irmãos se auxiliando mutuamente. Então, certamente um clima de maior cooperação, um clima de maior harmonia, um clima de maior fraternidade, um clima de maior felicidade se instalará aqui. Nos mundos superiores, é o amor que rege a vida. Todos os seres se ajudam mutuamente e vivem então pacificamente e num nível de felicidade, num nível de harmonia, num nível de paz maior. Então nós sabemos que dentro da nossa meta evolutiva nós ainda estamos distantes, mas já estamos, não apenas vivenciando os instintos ou as sensações, certamente já estamos vivenciando os sentimentos propostos pelo Cristo. E cumpre a nós, nesse momento da nossa reencarnação, buscarmos vivenciar a lei de amor, fazendo ao nosso semelhante aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Então, o Cristo nos dá a justa medida das nossas ações. Quando nós não sabemos como proceder, basta nós invertermos os papéis, nos colocando no lugar do nosso semelhante, imaginando aquela ação sendo praticada em relação a nós. Se nós nos sentirmos lesionados, se nós nos sentimos prejudicados de alguma maneira, porque aquela ação não é válida. Para Deus não existem dois pesos e duas medidas. Então, o ensinamento do Cristo, ele nos dá o parâmetro de conduta para as situações do nosso dia a dia. Então, colocando essa máxima em movimento, a gente já vai ter um norte que vai conduzir a nossa jornada na matéria, que vai conduzir a nossa existência nos momentos difíceis. E o texto nos diz também que quando a lei de amor for vivenciada efetivamente aqui na Terra, haverá então a superação do egoísmo nas mais diversas formas em que se apresente, e todos os povos vão se ajudar mutuamente, tanto a nível espiritual como a nível material. Então que nós possamos nos esforçar para vivenciarmos a lei de amor, que nós possamos externar este amor através dos nossos atos, das nossas atitudes, das nossas palavras, do nosso pensamento, porque o pensamento é uma força viva. Então que a bondade e a amorosidade possam fazer morada no nosso coração, que possam se exteriorizar das mais diversas maneiras através do nosso comportamento. Se assim nós agirmos, nós certamente estaremos contribuindo para que este mundo se torne fraterno, para a transformação dos valores morais aqui na Terra. Lembremos do nosso exemplo maior. Os seus ensinamentos eram transmitidos através das suas atitudes. Então, se as nossas atitudes manifestarem este amor, certamente nós estaríamos contagiando positivamente aqueles irmãos que convivem conosco. Então, estas são as nossas breves reflexões a respeito do tema da lei de amor, e que a luz, a paz e a amorosidade do Cristo possa continuar nos envolvendo neste mês de setembro, neste período de pandemia e isolamento. Que assim seja. Muito obrigado pela atenção. Quero mais palestras curtas da UD Partenon. Curta, compartilhe e comente. Inscreva-se no canal da UD Partenon do YouTube.